Graça e paz aos irmãos. Nós estamos para mais uma aula do nosso seminário Estádio. O Estádio é o seminário teológico à distância. E esse seminário foi concebido, foi feito para pessoas que não têm tempo, que não têm condição de estarem numa sala de aula de segunda a sexta, pessoas que já estão no campo, como o meu amado irmão, pastor Reginaldo, pessoa a quem eu tenho um carinho muito grande, né? E admiro. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe Montibúcio, que é uma pessoa também muito querida, né? É um povo que já mora no meu coração, um querer enorme por vocês, um amor enorme. Então, esse seminário é um seminário que a pessoa pode fazer em qualquer lugar. Você que está me ouvindo, você pode fazer de qualquer lugar do mundo, onde você esteja. Basta que você veja a questão de mandar uma mensagem de WhatsApp para nós, né? E de se matricular para o 9203-7604. 9203-7604. 9203-7604. Então hoje nós vamos continuar estudando a doutrina do homem, que é chamada de antropologia. O que nós já vimos até aqui, quando a gente estudou, né, na antropologia? Nós já vimos que o homem, ele foi criado por Deus, foi criado inocente. Nós já vimos que o homem foi criado à imagem de Deus. Nós vimos que essa imagem, ela pode ser encontrada, né? Existem 3 interpretações acerca da imagem de Deus. Então essa imagem de Deus, ela pode ser encontrada na substância do homem, dentro do ser humano. Então nós vimos que a perda da retidão original, da justiça original, é a desfiguração. O homem era na justiça original. Nós vimos que o homem é a imagem de Deus porque ele é um ser pessoal, possui pessoalidade, intelecto, emoção e vontade. Deus também é, ou melhor, Deus é um ser pessoal e nós somos seres pessoais. Nós vimos que o homem é um ser espiritual, Deus é um ser espiritual, então o homem é um ser que se preocupa com o espírito, com a espiritualidade. Nós vimos que o homem, Deus é um ser racional, né, que usa a razão. Nós também somos seres racionais. Nós vimos que Deus é eterno, nós temos essa preocupação com a eternidade. Nós vimos que Deus é um ser social, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós também sempre moramos em família, sempre moramos em cidades, sempre moramos em bairros, sempre estamos unidos. E nós vimos que a queda danificou tudo isso. Nós vimos que a queda fez com que a nossa justiça original e retidão original ficasse comprometida. Nós vimos que a queda fez com que a nossa personalidade, intelecto, emoção e vontade ficassem defeituosos. Vamos usar uma linguagem assim mais cearense.
então ficassem comprometidos. Então nós pensamos, mas pensamos sobre coisa ruim. Nós aprendemos, mas fazemos coisa ruim com aquilo que aprendemos, né? Então, nós fazemos sempre, nem sempre nós fazemos coisas boas. Nós sentimos, mas nossos sentimentos muitas vezes são sentimentos maus. Nós temos vontade, mas a nossa vontade nem sempre é uma vontade boa. Então a queda comprometeu o nosso uso da razão. Muitas vezes nós fazemos o uso da razão para o mal. Então nem sempre nós estamos usando a razão de maneira correta. Então nós deixamos de ser a imagem de Deus plena. Essa imagem de Deus ficou bastante desfigurada. E quanto mais nos afastamos de Deus, mais essa imagem é arranhada, riscada, rasurada, torna-se quase imperceptível. E aí agora, quando a gente se converte, o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa sociedade, a gente vai congregar numa igreja com várias pessoas para aprender a conviver. Aí ele abençoa nosso lar, nós começamos a viver em sociedade, o nosso lar. A gente começa a ver as dificuldades no lar. Você começa a perceber assim, meu Deus, a minha imagem está arranhada, porque a imagem de Deus em mim está arranhada, porque até no meu lar é difícil conviver. Então agora, irmã Remédio, Deus abençoe, diaconisa, servo do Deus vivo. Então nós vamos ver hoje a constituição do homem. Constituição do homem significa tem 3 interpretações sobre a constituição do homem. Tricotomia significa que o homem possui 3 partes. Que é espírito, alma e corpo. Dicotomia significa que o homem possui 2 partes. Uma parte material, que é o corpo, e uma parte espiritual, que eles chamam de alma ou espírito, que são sinônimos. Então, alma e espírito, para aqueles que creem na dicotomia, são termos sinônimos. E existe a monia. Monia é uma interpretação que acredita que alma e corpo são um só. Por isso eles acreditam no sono da alma. E acreditam também que o homem morrendo, ele fica até a ressurreição. Não existe essa história de um espírito para o céu, o corpo ir para a sepultura. Eles acham que se o homem morrer, então ele dorme até a hora da ressurreição, porque ele é um só. Então nós vamos começar vendo essa questão de como o que a Bíblia diz, quantas partes tem um homem. Então nós vamos ver se o homem é tricotômico, se o homem é dicotômico ou se o homem é mônico. Ou seja, se o homem tem 3 partes, 2, ou se ele é um só ser. Então nós vamos começar pela tricotomia, que é a parte mais conhecida, que diz que o ser humano é feito espírito, alma e corpo. Então a palavra tricotomia, ela vem de trinca, que quer dizer 3 partes. E o termo término, que é cortar, separar, formado de 3 partes. Então, tricotomia significa que o homem é constituído, aí você já associa tri. Tri quer dizer que o homem possui 3 partes: espírito, alma e corpo. Certo? Então, no hebraico, a palavra corpo é a palavra basar. No grego, a palavra corpo é a palavra soma. No hebraico, a palavra alma é nefesh.
no grego é psique ou psique. No hebraico a palavra espírito é ruach. E no grego a palavra espírito é pneuma. Então, a doutrina da tricotomia ensina que nós somos constituídos de 3 partes. Então, quando você estuda teologia, principalmente num curso que se propõe a ensinar mesmo, você vê todos os lados. Você vê as três maneiras de interpretar. E não apenas um esconde os outros. Então aqui você vai ver as 3 e depois a gente vai ver qual delas é a que mais se aproxima da Bíblia. Então a tricotomia ela ensina que nós somos formados de espírito, alma e corpo. E qual é a argumentação? O que é usado para nos ensinar que o homem é composto de espírito, alma e corpo? Então nós vamos ler o texto, orar e começar a nossa aula depois dessa introdução. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5,23. Esse é o texto base, é o texto pilar. Senhor nosso Deus e Pai, entramos em Tua presença, pedindo a Tua graça, pedindo a Tua bênção, pedindo o Teu amor, pedindo que o Senhor estenda sobre nós a Tua mão, pedindo que o Senhor estenda sobre nós a Tua graça, nos ensine, nos inspire, nos oriente, que derrame sobre nós o Teu amor poderoso. Este amor tremendo, este amor maravilhoso, que toca no nosso coração e na nossa alma. Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, é que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo é que eu te oro. Usa-nos para a Tua glória. Ajuda-nos a ensinar a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Então, Aninha, Deus abençoe. Deus abençoe a cada aluno, a cada aluna. Deus abençoe a cada vida. Então nós vamos começar com a tricotomia. Tricotomia quer dizer, aí você associa três. Tricotomia nos diz que o homem é formado de espírito, alma e corpo. E quais são os argumentos? Esse que eu li é um deles, é o principal, é o texto áureo. E o mesmo Deus de paz o santifique em tudo. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a posição que interpreta o homem como sendo 3 partes usa esse texto para mostrar que o homem possui, que é formado de espírito, de alma e de corpo. O outro texto que é usado para estabelecer esta doutrina é Hebreus 4:12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, no primeiro versículo, ele diz assim, olha, o texto é claro ao dizer que o homem é um espírito, uma alma e um corpo. Nesse segundo texto, diz que a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, que alma e espírito são 2 coisas completamente diferentes. Então, por isso eles creem que o homem esses são os 2 primeiros, um ser formado de 3 partes: um espírito, uma alma
e um corpo. E eles usam o texto também de Lucas, do Evangelho, onde tem o magnificar. Magnificar é um termo que a teologia dá ao cântico de Maria. Maria, ela vai cantar ao Senhor. E Lucas 1, 46 e 47 diz assim: disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, quando Maria está entoando esse cântico, que faz parte da poesia hebraica, que em algumas Bíblias já está escrito de forma diferente, você vai ver que está em forma de poesia, ela diz assim: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Então Maria engrandece ao Senhor com a alma, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então eles dizem que o homem possui alma e espírito, e que esses dois são diferentes. Outro texto usado é o texto do Gênesis, capítulo 2, versículo de número 7, que diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, então aí é o corpo, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, quer dizer, o espírito, e o homem foi feito alma vivente, a alma. Então eles dizem que Deus fez o corpo do homem do pó da terra, soprou em suas narinas o espírito, e esse homem agora tem uma alma. Então eles dizem que o homem tem um corpo, uma alma e um espírito. E eles usam também termos como os do apóstolo Paulo. Os textos gregos, ele diz assim: ora, o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2, 14 e 15 e o 3 e 1, ele diz assim: ora, o homem natural, que é psikos no grego, não compreende as coisas de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, sarquinos, ou como a meninos em Cristo. Então eles vão usar a palavra espiritual, material e almal, ou seja, da alma. Então eles defendem que o homem é composto de 3 partes: espírito, alma e corpo. Outro ensinamento, outro texto usado para mostrar que o homem é composto de 3 partes é o tabernáculo. Então eles ensinam que o tabernáculo tem 3 partes, O átrio, que era aquele murado não, era um tecido, ligado por madeira. Bases eram feitas de prata, colocava-se uma madeira em cima daquela base, então ele ficava fixo, e ligava-se tecido a essa madeira. E aí ninguém podia ver, servia de muro. Então tinha um átrio. Depois do átrio tinha uma tenda. A primeira parte dessa tenda era chamada de lugar santo, e a segunda, Santo dos Santos. Então eles dizem que há uma distinção entre, assim como o tabernáculo era o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, o ser humano é o átrio, que seria o corpo, a alma, que seria o lugar santo, e o espírito, que seria o lugar santíssimo.
Então, essa é a interpretação da tricotomia. Então, para aqueles que interpretam assim, e são muitos, o homem é um ser que possui uma alma que é composto de um espírito, de uma alma e de um corpo. A segunda interpretação é a dicotomia, dico, dois. Então, a dicotomia, ela vem da palavra dik, que quer dizer duas partes, e temenor, que quer dizer partes, cortar, separar. Então, a dicotomia, ela é diferente da tricotomia. Ela diz que o homem é composto de apenas duas partes. A parte material, que é o corpo, e a parte espiritual, que é o espírito ou a alma. Porque para eles, a alma e espírito são sinônimos. Então, o dicotomista, ele diz o seguinte: a alma e o espírito são sinônimos, ou seja, tanto faz você chamar a parte imaterial do homem de alma, quanto você chamar de espírito. Então eles vão explicar para nós que o homem é composto de apenas duas partes, sendo que alma e espírito é a mesma coisa. Então, na tricotomia, o homem é composto de três partes: espírito, alma e corpo. Na dicotomia, ele só é composto de duas partes: espírito e corpo, ou alma e corpo. Porque o dicotomista acredita que quando a Bíblia ensina sobre alma ou sobre espírito, ela não está falando de duas coisas, mas apenas de uma coisa. E que tanto faz falar alma e corpo, como espírito e corpo. Então, qual é a argumentação do dicotomista, daqueles que acreditam que o homem é composto de duas partes? A primeira é que eles tentam refutar os textos usados como base da tricotomia. O Berkhoff, que é um teólogo muito bom, ele diz que ele começa a refutar a tricotomia, e ele diz o seguinte: que se o homem é corpo, alma e espírito, isso aí não indica que o homem seja composto de três partes. Isso aí é o que se chama de recurso epsegético. Epsegético é quando você faz, elenca, junta vários termos sinônimos para enfatizar uma coisa. É como você diz assim: fulano é lindo, fulano é bonito, fulano é belo, fulano é tal. Mas você não está querendo dizer que eles são quatro coisas. Ele está querendo dizer a mesma coisa usando sinônimo. Isso é o que a gente chama na teologia de recurso exegético. Então, para o dicotomista, quando Paulo diz assim: fulano é espírito, alma e corpo, Paulo podia ter dito: fulano é espírito, alma, coração, mente, corpo, matéria. Então Paulo não estava dividindo o homem em três, segundo eles. Preste bem atenção, nós ainda não dissemos, certo? O que a Bíblia diz sobre esses homens. Nós estamos vendo o que cada posição diz. Nós vimos a posição da tricotomia,
Então nós já sabemos como eles acreditam que o homem é 3 partes, constituído de 3 partes. E agora nós vamos ver quais são os argumentos da dicotomia, né? Então, na teologia, quando é uma teologia séria, a gente estuda as diversas interpretações, né? Porque um dos grandes problemas nossos enquanto igreja é quando a gente vai estudar teologia, muitas vezes, a gente estuda só um lado e a gente esquece de estudar o outro lado. E aí, para que a gente estuda os 2 lados, pastor, os 3, quantas interpretações tiver? Para que a gente saiba como é que se é interpretado. E qual é a bênção de ser interpretado assim ou assado, como diz o povo. Então, em primeiro lugar, eles começam a dizer que quando Paulo está usando espírito, alma e corpo, não quer dizer que o homem é 3 partes, constituído de 3 partes. E sim que Paulo está emparelhando sinônimos. E aí eles dizem o seguinte: se nós formos entender que o homem é constituído de 3 partes, porque Paulo diz que o homem é espírito, alma e corpo, nós temos que entender que o homem é constituído de 4. Quando Jesus diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, 1, de toda a tua alma, 2, de todo o teu entendimento, 3, e com todas as tuas forças, 4. Então eles dizem, se é para interpretar assim, então Paulo diz que o homem é constituído de 3 partes e Jesus diz que o homem é constituído de 4. Então nós devemos seguir a Jesus Cristo. Aí eles dizem que nem Paulo nem Jesus estavam querendo dizer que o homem é composto de 3 ou 4 partes, mas estavam emparelhando sinônimos. Então eles defendem que o homem é constituído de 2 partes. Pronto, aí eles interpretaram em primeiro lugar Tessalonicenses. Eles tentam refutar o ensino tricotômico. Aí eles vão agora para o segundo texto, que é o texto de Hebreus 4:12, que a palavra de Deus separa a alma e espírito. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então eles dizem o seguinte: olha, a palavra de Deus, ela não divide a alma do espírito. Eles dizem, em primeiro lugar, a espada, que é o termo espada que é usado, não é aquele tipo de espada, tipo um facão que corta no meio, pá, e separa para um lado a alma e para o outro espírito. Não, mas é aquela espada que penetra. Por isso que eles vão traduzir a Bíblia assim. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ele diz, a palavra de Deus não separa, não existe 2 coisas. Ele diz, o que a palavra de Deus está ensinando é que a palavra de Deus, ela vai até o mais profundo do nosso ser. E ela é como se furasse o nosso ser todinho e fosse lá dentro do mais profundo do nosso ser, a ponto de não separar, mas a ponto de penetrar tanto a alma como o espírito. Ou seja, ela desce. Numa ilustração, ela entraria pela nossa cabeça, passaria e desceria ao mais profundo do nosso coração. Então eles dizem que a palavra de Deus
é como uma espada que penetra e não que divide. Não é aquela palavra que faz assim, pá, e sai um pedaço para um lado, um pedaço para o outro. Mas é uma palavra que penetra até o mais profundo do nosso coração. Aí eles vão interpretar agora o texto também tricotômico de Gênesis 2:7. Eles dizem: Deus formou o homem do pó da terra, soprou na narina o fôlego da vida, e o homem tornou-se uma alma vivente. Eles dizem tornou-se uma alma vivente, não significa que o homem tinha uma alma separada do espírito. Significa o seguinte: Deus pegou o corpo, fez o corpo do pó da terra, esse corpo era morto, não tinha vida, aí Deus soprou o espírito nele. Quando Deus soprou esse espírito, então o homem se tornou um ser vivente, que é a tradução da palavra nefesh. Então o homem tornou-se um ser vivente. Então o homem, segundo eles, é composto de duas partes: o pó da terra e o sopro divino. E esse sopro divino fez o homem sair andando, fez o homem abrir os olhos e se tornar um ser que vive, um ser vivente. Então ele diz, não criou uma terceira parte. Eles ensinam que o Antigo Testamento ensina que o homem é composto de apenas duas partes e não de três. Aí eles dizem assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aí quando eles vão ensinar sobre o cântico de Maria, como é que eles ensinam o cântico de Maria? Eles dizem que o cântico de Maria faz parte da poesia hebraica. Isso chama-se paralelismo sinônico. O judeu, quando ele ia escrever uma poesia, ele escrevia na linha de... Ele não usava rima como nós, né? Ele escrevia na linha de cima um termo e na linha de baixo outro que fosse sinônimo. Então eles dizem, ó, o grande erro é que as pessoas, quando vão ler o texto, não procuram saber o gênero literário. Ou seja, quando Maria está cantando ali, a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, ela está fazendo a poesia hebraica. E na poesia hebraica, na linha de cima você coloca um nome, na linha de baixo você coloca outro, mas que sejam iguais. Então ele diz assim, Maria diz, a minha alma engrandece ao Senhor, na linha de cima. Na linha de baixo, ela diz assim, a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Então eles dizem que isso é a mesma coisa, né? Que a palavra alma e a palavra espírito aqui são a mesma coisa. Ele diz assim, aí eles dizem, é só você colocar embaixo um da outra. Colocando embaixo fica assim, a minha alma engrandece ao Senhor. É a primeira linha. Aí na linha de baixo assim, meu espírito, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então ele diz, Maria aqui, o autor Lucas, está citando o cântico de Maria. E esse cântico foi escrito da forma poética. Então a palavra espírito e alma são a mesma coisa. Aí eles dizem, a mesma coisa acontece lá no Salmos 19, versículo 1. Os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então ele diz, na primeira linha, o autor diz assim, os céus manifestam a glória de Deus. Na linha de baixo, ao invés de ele botar céu, ele bota firmamento, que é a mesma coisa. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então ele diz assim, na linha de cima tem céu, na linha de baixo tem firmamento. E não quer dizer que são duas coisas, mas uma coisa só. Ele diz assim, quando Maria diz, a minha alma engrandece ao Senhor, na linha de baixo o judeu fazia isso para que a pessoa decorasse, para que a pessoa aprendesse, para que ficasse memorizado. E aí quando eles vão ensinar sobre o tabernáculo, lembre-se, eles estão tentando refutar todo o ensinamento da tricotomia.
quando eles vão refutar o tabernáculo, quando eles vão refutar o texto do tabernáculo, eles dizem que o tabernáculo não era dividido em 3 partes, mas apenas em 2. Eles dizem que o tabernáculo possuía o átrio, que era murado, e a tenda. E que a tenda que era dividida em 2 partes. Mas que o tabernáculo não. O tabernáculo era só em 2 partes. O átrio e a tenda. Chamada de tenda do encontro. Porque era ali onde Deus descia para falar com o seu povo. Então eles dizem, olha, os tricotômicos estão errados ao interpretar espírito, alma e corpo, baseado no tabernáculo, dizendo que o tabernáculo possui 3 partes: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Ele diz, o lugar santo e o santo dos santos ficavam na tenda, dentro da tenda. E aí eles mostram as partes do tabernáculo, eles mostram as imagens do tabernáculo para a pessoa ver que eram apenas 2 partes e não 3. Aí quando eles falam que Paulo diz que o homem é espiritual, natural, Paulo não está falando de 3 partes. Mas Paulo está falando de 3 tipos de homens. O homem carnal, que é um crente imaturo ainda, que ainda está cheio de coisas carnais. O homem natural, que é aquele que não conhece a Deus, é o descrente. E o homem espiritual, aquele que já é convertido, o maduro. E aí eles começam a mostrar textos que dizem que a palavra alma e a palavra espírito são sinônimos, são termos chamados de intercambiáveis. O que é isso? Que você pode trocar um pelo outro. Então eles dizem assim, Jesus diz assim, agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim, para esta hora. João 12, 27. Já em João 13, 21, Jesus não usa mais o termo alma. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito. E afirmou, dizendo, na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então eles dizem, olha, no primeiro versículo Jesus usou o termo alma. A alma dele estava perturbada. No segundo ele usou o termo espírito. Ele não usou a minha alma, o meu espírito estão perturbados, mas ele usou o meu espírito, turbou-se Jesus em espírito. Aí eles vão dizer que os termos alma e espírito, você pode usar um ou outro, e eles vão tentar mostrar isso na Bíblia. Ele diz assim, Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então ele diz, para Jesus e para o judeu, só quem acreditava que o homem era composto de 2 partes é que estava correto. Então Jesus diz, não temam aquele que pode matar a alma e o espírito. Não, ele diz, temam aquele que pode matar a alma e o corpo. E aí eles usam Tiago. Então Jesus usa o termo, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Aí ele diz assim, Tiago vai substituir agora, vai mostrar que o homem é composto de 2 partes e vai substituir a palavra alma pela palavra corpo, que é a mesma coisa para eles. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então eles dizem que para Tiago, Jesus diz que o homem é constituído de alma e corpo. Tiago diz que o homem é constituído de espírito e corpo, ou seja, de 2 partes. Então eles defendem que a palavra alma e a palavra espírito são a mesma coisa. Tanto faz você usar uma como outra. E que os escritores do Novo Testamento e do Antigo Testamento vão usar ou uma ou outra.
Aí eles dizem, por ocasião da morte, o que sai do ser humano é a alma, em alguns textos. Em outros, o que sai é o espírito, para provar que alma e espírito são a mesma coisa. Por exemplo, Gênesis 35, 18 diz assim: e aconteceu que, saindo-lhe a alma porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas o pai lhe chamou Benjamim. Então, na morte de Raquel, quando ela teve os seus filhos, ela, quando morreu, o que acontece? Diz, ao sair-lhe a alma, na mãe de Benjamim. Mas, diz assim, em 1 Reis, capítulo 17, 21, agora que vai sair é o Espírito. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. Então o profeta agora está pedindo a Deus que a alma volte, não que a alma e o espírito. E diz que quando a mãe de Benjamim morreu, o que saiu dela foi a alma. E aí eles citam: e o pó volte à terra de onde era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então eles dizem, olha, no contexto hebraico, você só tinha 2 partes. Você só tinha o pó e o espírito. Quando você morre, o pó volta à terra, que é o corpo, e o espírito volta para Deus. Eles dizem, não tem uma terceira parte. E aí eles dizem assim: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. E eles dizem, não dizia que Estevão estava dizendo: recebe a minha alma e o meu espírito. Ensinam também, aí eles têm muitos argumentos, que Paulo ensina a dicotomia, ou seja, Paulo ensinava que o homem era composto de 2 partes. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. Romanos 8, 10. Por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Então ele está dizendo, Paulo está dividindo o homem em 2 partes, espírito e corpo. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente em espírito. 1 Coríntios 5, 3. Em 2 Coríntios 7, 1, Paulo diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda imundícia da carne e do espírito. Então eles vão dizer que Paulo defende que o homem é constituído de 2 partes, alma e espírito. Então eles dizem o seguinte: os tricotomistas dizem que o espírito é a área da comunhão com Deus. Porque na posição tricotomista, diz assim: o mais profundo do homem é o espírito. Então esse é o que se relaciona com Deus. No meio tem a alma. A alma se relaciona com o mundo ao seu redor, certo? Com os sentimentos. E o corpo se relaciona com o mundo ao redor. Então o tricotomista diz não. O dicotomista diz não. A alma também se relaciona com Deus, porque é a mesma coisa de espírito. Aí eles vão citar muitos textos, como por exemplo Salmo 25, 1. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei diante dele. Bendize, ó minha alma, Senhor. Então eles dizem que a alma participa da adoração a Deus. Aí como é que a gente resolve isso? Então tem aqueles que acreditam que o ser humano é um só. Que alma e espírito são termos que indicam um só. Que é a chamada monia. E que uma vez morrendo o homem, a alma também cessa a sua existência. Então é por isso que eles acreditam na morte da alma. E é por isso que eles acreditam no sono da alma. Melhor dizendo. Ou seja, o homem morreu, então ele desaparece. Então eles ensinam que morreu,
ser humano se acaba até a ressurreição. Onde, então, nesse espaço entre a morte e a ressurreição, o homem se acabou. Porque eles são monistas, eles acreditam que há um só. Então, morreu o corpo, morre também a alma. Mas como é que a gente tenta ver isso? Agora, conciliar. Na verdade, as duas correntes acabam dizendo quase que a mesma coisa. E como é que a gente vê? Os teólogos mais experientes, eles dizem o seguinte, que o homem é constituído de duas partes, mas essa segunda parte, que é a parte espiritual, ela tem, já dizia Agostinho, que a parte material, alma e espírito, são como os dois lados de uma mesma moeda, não se separam. Então, o que acontece? O homem é constituído, né? E a grande questão é se o homem é composto de 3 partes ou se ele é composto de 2 partes. Então nós já vimos que existem umas igrejas que elas vão defender e vão ensinar a tricotomia, que o homem é constituído de espírito, alma e corpo, e tem outras igrejas que vão dizer que espírito e alma são a mesma coisa. Então quando você vê, você vai perceber que é como se o homem tivesse, fosse como se fosse uma casa, e tivesse um andar embaixo, e na parte de cima tivesse janelas, que ele olhasse para o lado e visse, e tivesse uma janela no teto, que desse para ele olhar para o céu. Então essa parte de cima, tanto faz ele olhar para o lado, como faz ele olhar para o céu. Ou seja, tentando chegar a um consenso nas interpretações. Primeiro, nós não acreditamos na monia, porque diz que o homem morre até a vinda do Senhor. Sobra a tricotomia e a dicotomia. Então, o que acontece? O ser humano é alguém que tem um corpo, ele tem uma parte material e tem uma parte espiritual. Só que nesta parte espiritual, ele tanto se relaciona com Deus, como se relaciona com o seu próximo, como se relaciona consigo mesmo. Certo? Então as duas posições acabam dizendo quase que a mesma coisa. Aí, pastor, então por que a gente estuda isso? Porque o grande problema não é se você é tricotômico ou dicotômico. O grande problema são os ensinos errados decorrentes de uma interpretação errada da Bíblia. Por exemplo, se a pessoa é tricotômica e ela acredita que ela é de 3 partes, então quando Jesus vier, certo? Ou quando a pessoa morrer, o pó volta ao pó, o espírito volta a Deus e a alma. Aí alguns vão começar a inventar doutrina para a alma. Então muitas doutrinas vão ser inventadas para a alma. Mas quando você acredita que alma e espírito estão coladas como uma moeda e são indivisíveis, aí não há mais problema. Aí o corpo volta à terra e a alma, que era como uma moeda colada ao espírito, volta para Deus. Aí você já não tem mais heresia. Então o grande problema da tricotomia é porque ela em muitos lugares ela foi usada de forma indevida, de forma incorreta para ensinar heresia. As pessoas sabiam muito bem o que acontecia com o espírito, sabiam muito bem o que acontecia com o corpo, mas aí com a alma eles inventaram. Por exemplo, existem alguns que dizem: eu sou um espírito, possuo uma alma e habito num corpo. Então esta
é uma interpretação equivocada. Porque aí o que acontece? Isso é o que acontecia no gnosticismo. O gnosticismo é que dizia o seguinte: olha, o nosso espírito é que é bom, o corpo não presta. E eles dividiam os homens em 3 partes: os pneumáticos, que eram os espirituais, os sarquinos, ou psíquicos, melhor dizendo, que eram os profetas do Antigo Testamento, que iam ter uma salvação inferior, e os ílicos, que eram aqueles que não tinham salvação. Então, quando a gente interpreta corretamente as duas correntes de pensamento, de interpretação das Escrituras, a gente percebe que o ser humano é um ser composto, mas assim como o Pai, Filho e Espírito Santo, o ser humano é um ser também indivisível. Que se, por exemplo, nosso corpo morrer, a nossa alma e espírito sobem ao céu. Então, quando a gente entende isso direito, porque o grande problema é que muita gente entende assim: eu sou um espírito, então o que vale é o espírito. Então nem a nossa alma, nem o nosso corpo prestam para nada. Então a pessoa começa a valorizar só as coisas espirituais, aí ela desvaloriza, aí ela não liga mais para trabalho, que segundo ela é material. Ela não liga para o próprio corpo dela, que segundo ela é material. E aí ela começa a cometer coisas horríveis. Mas quando a pessoa interpreta corretamente que nós temos uma parte material feita por Deus, portanto boa, maravilhosa. Então interpreta que o meu corpo, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Então você cuida do corpo, você zela pelo seu corpo, porque esse corpo não é mau. Porque a palavra carne não quer dizer esse corpo, quer dizer a natureza pecaminosa. Esse corpo é o templo do Espírito Santo e nós devemos cuidar, dormir bem, tratar, porque ele é a morada de Deus. Nós temos um espírito e uma alma que se relacionam com Deus e com o nosso próximo e com nós mesmos. Então, nós precisamos de relacionamento com Deus. Nós precisamos de ir ao culto, de adorar, de exaltar, de bendizer, de sentir, porque quando a gente vai ao culto, quem está sendo abençoado não é Deus, somos nós. Tem muita gente que pensa que o culto, quem é abençoado é Deus. Não, quem é abençoado no culto somos nós. Quando você canta, sua alma, seu espírito fica assim feliz, seu corpo fica fortalecido. Quando você ora, todo o seu ser inundado pela presença de Deus. Quando você sai dali, você sai todo feliz. Todo o seu ser sai feliz. Então, quem é abençoado realmente no culto somos nós. Deus não precisa de culto para se sentir bem. Deus não fica triste assim lá no céu. Eu estou tão triste. Quem dera que alguém fizesse um culto. Não. Quando a gente cultua a Deus, nós estamos apenas reconhecendo que Ele é o soberano, que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele é maravilhoso, que Ele é tremendo. E aí quando a gente ora, quem sai bem na oração somos nós. A oração faz bem a nós. Porque na oração nós derramamos o nosso coração diante de Deus. No louvor a gente derrama a nossa alma diante de Deus. A gente vê as belezas de Deus. No culto a gente lê a palavra. Então, tudo isso faz bem ao nosso ser como um todo. E a gente sai dali refrigerado, abençoado. Agora, nós também nos relacionamos com o próximo. Então, nessa parte imaterial, nós nos relacionamos com o próximo. Nós temos amor ou ódio, guardamos mágoa, quando nos machucam. Então, aí o que acontece? A gente vai tratando essas coisas, a gente vai começando, meu Deus, como é que eu vou
lidar com estas coisas que estão dentro do meu coração em relação ao meu próximo. Ah, eu não gosto desse fulano. Senhor, como é que eu faço para amar? Aí, Senhor, mas o fulano aí me ofendeu, me magoou, me pisou. Senhor, como é que eu faço para perdoar? Então o Espírito Santo vai nos dando graça, trabalhando dentro dessa nossa parte espiritual, para que a gente se transformar. Mas muitas vezes o problema não é nem com Deus, nem com o outro. É com nós mesmos. A gente se sente pequeno, complexo de inferioridade. A gente se sente desanimado, desmotivado, para baixo. Então a gente está muitas vezes como um pneu de carro que secou. Você acorda e olha o pneu do carro e secou. Muitas vezes nós estamos daquele jeito, lá no chão, arrasado. Não foi ninguém que fez, foi nós. Fomos nós que amanhecemos daquele jeito assim, meio para baixo, meio desanimado. A fé já não é mais a mesma. Aí o Espírito Santo vem e diz, levante-se. É igual aquela música. Levante do chão, erga a sua cabeça. Né? Então, o que acontece? O Espírito Santo cuida dessa relação com nós mesmos, porque muitas vezes o maior inimigo nosso somos nós mesmos. É quando eu e você começamos a dizer, ah, eu não presto, ah, eu não sirvo, ah, eu sou muito pequeno, ah, eu sou muito ignorante, aí na linguagem do cearense, ah, eu sou burro, ah, eu não aprendo mais nada, ah, eu estou velho, eu não aprendo mais nada, ah, eu não vou mais estudar, ah, eu vou desistir, ah, eu não vou mais seguir na fé, ah, eu estou com raiva de todo mundo, ah, mas todo mundo me rejeitou. Então, tem horas que somos nós que não nos damos valor. Tem horas que o maior inimigo nosso não é o outro, somos nós mesmos. A Bíblia diz que quando o povo de Israel chegou na fronteira da Terra Prometida, Josué mandou os espias. E os espias, quando chegaram lá, disseram, rapaz, voltaram para trazer a mensagem para o povo. Aí foram 12. Né? E 10 dos 12 disseram, nós não podemos entrar naquela terra. Eles disseram, nós íamos lá gigantes. E nós éramos, aos olhos deles, como gafanhotos. Eles se sentiam pequenos, então acabaram com a fé do povo. E aí Josué e Caleb disseram, nós, aos olhos deles, eram como gafanhotos. E aí Josué e Caleb disseram, vamos pessoal, vamos, porque o Senhor está conosco. Mas o povo preferiu ouvir os incrédulos. E Deus disse, Moisés, sai do meio que eu vou destruir esse povo. Moisés disse, Senhor, não faça isso não. O que o povo vai dizer se o Senhor destruir? Deus disse, então faça esse povo voltar para o deserto e nenhum deles vai entrar. E eles passaram 38 anos dando volta no deserto. E aí morria um, morria outro, até que morreu o último. E aqueles filhos deles que saíram do Egito criança, ou que nasceram no deserto, quando morreu o último incrédulo, aí a nova geração, a segunda geração, já estava adulta. E foi essa segunda geração que entrou na Terra Prometida, e não os que saíram do Egito. Dos que saíram do Egito, só entraram na Terra Prometida Josué e Caleb, aqueles que creram. Nem Moisés entrou. Moisés viu de longe e morreu lá no monte. Então, muitas vezes, a nossa incredulidade faz a gente achar, eu não vou mais estudar. Eu não aprendo mais nada. Eu não entendo nada. Porque a gente tem pressa. Porque a gente é um ser apressado, a gente quer saber tudo da noite para o dia. A gente passou a vida sem estudar e quer começar a estudar e aprender tudo. Não. É devagar. Então o que acontece? O ser humano é um ser que tem 3 relações. Ele tem relação com Deus, então ele adora, ele ora, mas ele precisa ter relação com o seu próximo. Se ele não tiver uma boa amizade,
se ele não tiver uma igreja para congregar, se ele não tiver pessoas com quem ele troque, conversa, amor, respeito, diálogo. Então ele também tem essa relação consigo mesmo. Jesus disse assim: amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Então eu só posso amar o próximo se eu amar a mim mesmo. Então nós temos uma parte material e uma parte espiritual. E nós devemos cuidar tanto do espírito, quanto da alma, quanto do corpo. Nenhum dos três pode ser dispensado, porque esses três estão ligados. Porque estas partes estão ligadas e todas foram criadas por Deus. Então, o homem é um ser completo. Então, eu devo cuidar do meu corpo, eu devo cuidar da minha mente, que senão eu endoido, eu enlouqueço. E eu devo cuidar da minha espiritualidade. Então, preste bem atenção. O que a Bíblia diz é que nós temos, certo? Nessa constituição humana, nós temos três necessidades. Primeira é de ter comunhão com Deus. Então, todo o nosso ser deve servir para a glória de Deus. O nosso corpo, os nossos sentimentos, a nossa espiritualidade, tudo deve ser para a glória de Deus. Nós temos também necessidades de lidar com o próximo, com o mundo ao redor, com crente, com descrentes. Então nós temos que estar bem com Deus e bem com nós mesmos para que a gente possa lidar com a família, com os filhos, com os irmãos da igreja. Nós temos que estar bem para que a gente possa lidar com os de fora, com os do emprego, até com os inimigos, para que a gente saiba lidar com eles, para que a gente cuide das nossas emoções, para que a gente não seja alguém destemperado. Mas nós precisamos também cuidar de nós mesmos, de como nós vemos a nós mesmos. Nós temos que amar também a nós mesmos. Então nós precisamos ver assim, eu não vou ficar me lamentando, dizendo que eu não presto, dizendo que eu não posso mais estudar, eu vou desistir porque eu não aprendo nada, eu não vou em frente porque eu sou burro, A palavra é pesada, mas é assim que a gente chama, eu vou desistir porque eu sou muito pequeno, porque eu sou velho, porque eu não tenho a sabedoria que o outro tem. Então, quando você começa a amar a si mesmo, você começa a dizer, eu vou em frente, eu aprendo esse negócio. Pode levar 10, 20, 30 anos, mas eu aprendo. Quando você cuida de você mesmo, você diz assim, olha, rapaz, se o fulano aprendeu, eu também aprendo. Se o pastor Gilberto aprendeu, eu também aprendo. Você começa a perceber que o Espírito Santo vai tocando em você e vai dizendo, meu filho, você tem cabeça também. Meu filho, quem está desprezando é o diabo, não sou eu não. Quem está se desprezando é você que está sendo seu inimigo. Você que está agindo igual o povo que não entrou na terra prometida, que olhou para os homens altos e fez eles mais altos ainda. E olhou para os homens altos e disse, olha, na presença deles eu me senti um gafanhoto. Mas lembra de Davi, que era pequenininho e venceu Golias? Então, quando a gente gosta da gente, quando a gente trata de todo o nosso ser, aí a gente diz assim, pai, eu estou animado. Pai, eu estou fazendo um curso e eu vou até o fim. Pai, são coisas novas para mim. Muitas vezes são coisas que eu nem sabia que existiam. Às vezes, pai, é difícil da gente entender. Mas, pai, eu vou continuar. Eu vou estudar. Eu vou aprender. E aí, pai, vai chegar um momento onde eu vou começar a compreender tudo, minha mente velha vai começar a ser uma mente renovada, devagarinho eu vou aprendo um pouquinho hoje, mais um pouquinho amanhã, o que eu não entendo hoje eu entendo amanhã.
Aí você diz, eu vou continuar na obra de Deus, eu vou continuar pregando, porque um dia eu aprendo a pregar, eu errei como pastor, mas eu vou continuar porque eu vou aprender. Aí você começa a se levantar e quando a gente olha, você está lá erguido, abençoado, sabendo lidar com o seu corpo. Aí você cuida do corpo, se alimenta bem, dorme bem, não vai se matar, porque você sabe que o seu corpo é morada de Deus. Você cuida bem dos seus sentimentos. Você começa a perdoar, esquecer pensamentos horríveis, pensamentos que tirar mágoa, tirar angústia do coração. E você pensa na sua intimidade com Deus. Você começa a adorar a Deus, a buscar a Deus. Aí todo o seu ser é abençoado. Que Deus abençoe. Até amanhã. E hoje ainda eu mando esse material para vocês. Deus abençoe. Até amanhã e fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Saiba, você tem comunhão com Deus. Você tem comunhão com o próximo. Mas você precisa ter comunhão dentro de si. Dentro do nosso coração a gente precisa estar bem. Para que a gente possa seguir a Deus. Porque se eu não estiver bem aqui dentro, eu não vou poder estar bem com o meu próximo. Eu não vou poder estar bem com Deus. Um abraço para o meu grande amigo Robério. E um abraço para todos. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, você diz assim, pastor, não entendi. Você coloca aqui nos comentários do curso, lá no grupo. E eu respondo na próxima aula. Então, até a próxima aula do nosso seminário à distância. Então, você que quer se matricular nesse seminário, você que diz, pastor, eu queria fazer um seminário à distância. Então você manda para 9203-7604. Uma mensagem zap, 9203-7604. Uma mensagem de WhatsApp. Você manda e aí a gente explica para você como é que você faz para se matricular. Você manda o seu nome completo e um e-mail. E aí você se matricula e estuda. Ou online, como a gente está fazendo aqui. Eu mando material para você, você lê, e você estuda. Ou você diz, pastor, não posso estar terça, quinta, às 20 horas. Aí você vai ficar gravado aqui e vai lá para o Facebook, vai lá para o YouTube. No meu canal no YouTube é Gilberto Rebouças, vai lá e se inscreve, certo? É Gilberto Rebouças, tudo minúsculo. Vai ter lá o meu canal, vai ter assim vermelho, inscreva-se. É só você clicar, está escrito. Então, lá tem todas as aulas para você assistir de manhã, de tarde, de madrugada. Aí você que vai fazer o seu horário de estudo. Então, se você quer se matricular, 9203-7604. E está gravado aqui. 9203-7604. Aí você manda uma mensagem e eu te respondo. Certo? Então, que Deus abençoe. E amanhã, ao meio-dia, nossa live imperdível. Então, Deus abençoe a todos os alunos. Faça sua matrícula. E divulgue aí, compartilhe com os seus amigos. Compartilhe com as suas amigas e diga, olha, vamos estudar a palavra do Senhor nosso Deus. Deus abençoe. Até amanhã, ao meio-dia, em nome de Jesus.